Respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e segui, minhas lágrimas percebi. Que a dor da semente é o parto da vida. Os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam no espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e segui, minhas lágrimas percebi. Que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim, esse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Tuas páginas e segui, minhas lágrimas percebi. Que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. caminho de amor,
a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje eu trouxe uma mensagem do Minuto de Sabedoria. Tá bom, obrigada. Do Minuto de Sabedoria, que fala: seja alegre, procurando fazer todo o bem que puder, nos dias em que permanecer na face da terra. Espalhe em torno de si esmola de conforto, palavra de carinho, sorriso de felicidade. Responda com alegria e otimismo a todos aqueles que lhe dirigem a palavra, sem irritar-se jamais. Imprima em cada dia de sua vida toda a bondade que existe no fundo do seu coração. Então, com o coração sereno, possamos conectar com Deus, com os espíritos superiores, pedindo o amparo, o acolhimento, que possa envolver a cada um de nós com a bênção, com essa energia amorosa, que possamos aproveitar o máximo da palestra com a Sirlene, que possamos escutar com os nossos ouvidos terreno e com nossos ouvidos da alma, e que possa tocar os nossos corações, a nossa alma, e que possamos levar todo esse ensinamento para o nosso dia a dia, para que possamos usar com as pessoas que estão do nosso lado, com as pessoas que estão longe, que possamos vibrar amor sempre, luz, que a nossa luz mantenha sempre acesa, que por onde passarmos podemos iluminar com amorosidade, com afeto, com um sorriso, com uma palavra de carinho, mudando vidas, mudando a nossa vida e fazendo a diferença no mundo. E que neste momento possamos conectar com o planeta Terra, levando toda essa luz deste momento. E agradecemos a oportunidade de vibrar essa energia para todo o planeta. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, e nos livre de todo e qualquer mal. Que assim seja. Sirlene, seja bem-vinda. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Com alegria que estamos aqui. Viemos então todos nós buscar as lições do Evangelho de Jesus, os ensinos da doutrina espírita. Lembrando mais uma vez a todos os nossos irmãos que a finalidade da doutrina espírita é nos ajudar a compreender o ensino de Jesus, conforme nos ensina Allan Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o capítulo 25 do livro Conduta Espírita, autoria de André Luiz, o Espírito André Luiz, psicografia de Valdo Vieira. Capítulo 25 tem o título Perante os Mentores Espirituais. Então, o André Luiz vai dar aqui uma série de questões para a gente refletir sobre a nossa postura diante das comunicações espíritas, diante dos mentores espirituais, diante do conteúdo que as comunicações nos trazem. Então, por exemplo,
Se a gente recebe uma mensagem, eu tomo conhecimento da mensagem, que tem o título, que é assinada por André Luiz, ou então Bezerra de Menezes, doutor Bezerra muito famoso, né? Ou então Bezerra de Menezes, ou qualquer outro espírito iluminado que a gente conheça. Não é porque a mensagem tem essa assinatura que ela vai ser, com certeza, de autoria desse espírito. Mas então, como que a gente vai saber se a mensagem é de autoria de quem colocou, do nome que está como assinatura ou não? Pelo conteúdo da mensagem, pelo conteúdo dos ensinos, nós precisamos analisar. Dr. Bezerra de Menezes tem um livro que se chama Uma Carta de Bezerra de Menezes, que ele escreveu para um irmão seu, porque quando ele estava aqui, houve uma cerimônia num palácio muito famoso lá do Rio de Janeiro, na época em que o Dr. Bezerra vivia no Rio de Janeiro, chamado Palácio da Guarda Velha, e Dr. Bezerra se tornou espírita e compareceu nesse palácio para uma plateia muito numerosa, e se confessou espírita, que era adepto da doutrina espírita. Sendo Dr. Bezerra um médico conceituado, um cidadão de enorme respeito na sociedade, esse fato foi então publicado nos jornais de do país, nos jornais mais importantes do país. E essa notícia chegou inclusive lá na sua família, no seio da sua família católica, tradicional, E por esse motivo, um irmão dele escreveu para ele falando que ele estava, ele não fazia mais parte da família. Ele não era mais digno de fazer parte da família, porque ele se confessou espírita, E o espiritismo naquela época não era visto como uma doutrina cristã, como nós hoje já temos esse caminho, esse respeito de que goza a doutrina espírita, conquistado então pelos pioneiros do espiritismo. O Dr. Bezerra vai escrever uma carta longa, que depois publicada deu um livro, onde ele faz então uma declaração apaixonada de espírita, de adepto da doutrina. E ele fala então nesse livro que os espíritos são os homens desencarnados, que assim como nós na nossa sociedade temos os homens sérios e os homens que não são sérios, os homens de comportamento, os homens e as mulheres, de comportamento vulgar, de comportamento que não condiz com a verdade de nenhum fato, homens e mulheres, espíritos encarnados na Terra, cujo comportamento fica distante de qualquer postura de respeito, de qualquer postura de seriedade. Entre os desencarnados, nós os temos também. Nós temos os espíritos enganadores, os espíritos levianos, brincalhões, os mistificadores, os que falseiam o ensino espírita. Esse negócio de fake news é muito antigo, viu? Ele não é daqui da Terra, não. A gente pode pensar um pouco se não é daqui da Terra, não. Então, como que a gente vai saber? E o Dr. Bezerra fala assim, é um livro apaixonante, tem muito tempo que eu li, não sabe o que eu ia falar dele aqui agora. E ele fala assim, que nós, na doutrina espírita, nós temos um critério infalível para verificar se o que dizem os espíritos está correto. Basta a gente comparar o que dizem os espíritos, então, com a moral do divino Jesus. Ele fala assim, olha que coisa maravilhosa, que o que está de acordo com essa moral pertence ao espiritismo, pertence aos espíritos sérios. O que contradiz essa moral não pertence, não é assunto para a gente ficar perdendo tempo. E no livro dos médiuns nós temos lá o capítulo
onde vai tratar das dissertações apócrifas, que são aquelas comunicações selecionadas por Allan Kardec quando da construção, do trabalho da codificação, a reunião das mensagens, a análise dessas mensagens para verificar o que estava errado, o que não estava errado, o que estava de acordo com os princípios da doutrina, o que não estava. Então, o que a gente verifica? Se numa mensagem houver uma única frase, uma única colocação, por pequena que seja, que contradiga a lei divina, que contradiga a moral do Cristo, essa mensagem é falsa. Todo o conjunto está falso. Às vezes uma frase num texto, uma frase num livro, põe tudo a perder. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós já temos a codificação kardeciana no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não sei o número do capítulo, mas o capítulo Falsos Cristos e Falsos Profetas também vai falar sobre isso. Então não é porque a mensagem está assinada por um nome conhecido, isso aqui é a mensagem do Dr. Bezerra, isso aqui nem analisou direito. Dr. Bezerra tem médiuns que dizem receber mensagem psicografada por ele. Não é só no Brasil, não. Numa boa parte do mundo tem médiuns que recebem mensagem do Dr. Bezerra. Médiuns que nós devemos considerar como respeitáveis, sérios. Agora a gente precisa analisar as mensagens, para a gente ter certeza. Para isso a importância da gente estudar. Uma outra coisa que nós precisamos observar é o seguinte: quando a gente tem um benfeitor que é nosso parente, que é um amigo nosso, que é alguém que a gente conhece, que a gente sabe, que está trabalhando no plano espiritual, que já está em condição de ajudar a humanidade, a gente precisa ter respeito. A gente não pode ficar toda hora, meu amigo, meu pai, minha mãe, isso assim. Isso é falta de respeito. E chega um ponto em que os espíritos sérios não chamam de quem que se comporta desse jeito, não. Outra coisa que a gente precisa observar: não é porque um benfeitor dirigiu a nós uma palavra de estímulo e eles raramente elogiam a gente. Nós não estamos num ponto de merecer elogio, não. A gente tem que trabalhar, a gente tem que aprender, a gente tem que melhorar. Sempre que a gente tem oportunidade de conversar com os irmãos, a conclusão nossa é uma só: todos nós somos aprendizes. O mestre é Jesus. Todos nós. Eu tenho 50 anos de espiritismo, mas eu nasci espírita. Mas é aprendiz. A Terra é uma escola. Todos nós somos alunos desta escola e o professor é Jesus. Então, a gente não pode esquecer isso. Então, a gente não pode ficar chamando os benfeitores para poder resolver problemas simples, cuja solução cabe a nós. Ou então, cuja solução vem, vamos dizer assim, pelo simples desenrolar dos fatos. Estão entendendo, meus irmãos, direitinho? Então a gente precisa analisar. Mas como é que a gente faz? Já aconteceu, ainda vai acontecer muitas vezes, quando a gente fica preocupado com algum assunto, que vê que está demais, que não pode deixar, Então tem que tomar cuidado. Qualquer pessoa tem que tomar cuidado. Meu Deus, eu estou aqui agora pedindo ao Senhor, estou fazendo essa prece aqui, já tive esse excesso de preocupação na minha vida, e está muito preocupado. Vai até lavar o cabelo, Nossas mulheres vão lavar o cabelo, vai cuidar da unha, os homens vão assistir um jogo, vai preocupar com outra coisa, na certeza de que o progresso do universo, a vida na Terra, no universo, não é só na Terra não, está tudo sob o comando do Criador. Mas será que Deus está vendo tal coisa, tal fato, parece tão pequeno? Vem, tudo filmado. Ainda o Dr. Bezerra mostra, eu não conheço o Dr. Bezerra todo ainda não. Fala no livro Dramas da Obsessão sobre a capacidade que a providência divina tem de filmar tudo que acontece no universo. No universo. É assim então que no livro, meu Deus,
E a vida continua, ó. E a vida continua. Por exemplo, Ernesto Fantini e Evelina Serpa comparecem ao gabinete do instrutor Ribas para fazer a recapitulação de todos os atos da sua vida. E tudo ia passando para eles como numa tela, como se fosse um filme. Está tudo gravado. Nosso estudo agora está gravado. Quem é que veio? Tá, nós temos a nossa ficha individual com Deus, que o Pai Celestial, Ele nos conhece em individualidade. Eu refleti muito sobre isso, porque eu trabalhei com magistério, eu trabalhei em 2 escolas a vida inteira. Teve um ano que eu tive 36 turmas, que eu dei aula de literatura, uma aula por semana em cada sala. A gente não lembra de todos os nomes dos alunos, não. Eu nem pergunto quanto, eu tenho medo de ofender, porque um dia eu andei de ônibus e entrou uma moça muito educada e ela veio e conversou comigo. Quando eu perguntei o nome dela, ela desceu em pranto do ônibus. Aí eu fiquei com medo, eu não gosto de ficar perguntando mais não, fica lá, raramente eu pergunto. Porque a gente não sabe o que a pessoa tem, uma pessoa educada e uma pessoa boa. Mas o Pai Celestial não é assim não. Não tem perigo confundir o meu ser com outro sirene, não, sabe? É tudo separadinho. É como a mãe diante de filhos gêmeos. Todo mundo confunde. A mãe tem um segredo dela com Deus lá, né, que a gente não entende direitinho, mas ela não confunde não. Não é isso que acontece? Então não há confusão. Deus nos conhece intimamente. Pelo DNA, vamos dizer assim. Né? E por aí vai. Né? Outra coisa, já falei que a gente não pode ficar chamando ninguém, nem ficar em permanente intercâmbio. A gente entender mais um pouco sobre essa questão de como nós devemos nos portar perante os mentores espirituais. Da relógio que eu não posso quando a gente começa a escrever, meu Deus do céu. Vamos refletir aqui um pouco sobre o capítulo 46 do livro Os Mensageiros, que tem o título Aprendendo Sempre. Então, André Luiz e sua equipe, liderada pelo instrutor Anicete, chegaram a um centro espírita e faltava mais de 1 hora para começar a reunião pública. Lá dentro do centro espírita tinha 35 pessoas encarnadas. Mas os desencarnados necessitados de ajuda e de socorro espiritual passavam de 200. Então, vocês imaginam quantos que tem aqui agora. Né? Pensa muito nisso, nós hoje não pensa na lição. Mas o importante, o que eu estou querendo dizer agora, meus irmãos, é o seguinte: o centro espírita é uma escola da alma para encarnados e desencarnados, onde a medicação primeira, fundamental, é o Evangelho do Cristo, para encarnados e para desencarnados. Mas de onde vinha? 200 irmãos desencarnados, sofredores. A maioria era acompanhante dos encarnados. E tinha aqueles transeuntes, os que passavam pela rua, que achavam a porta aberta e entravam muitas vezes sem saber onde que estavam entrando e por quê. E isso acontece, né? Mas então quando o centro está fechado aqui, não tem problema? A porta física é uma, a porta espiritual é outra. Isso aqui deve ser, com certeza, essa construção nossa aqui da nossa casa espírita e de todo centro espírita, e por que não dizer de todas as escolas religiosas? Porque Deus está em toda parte. Eu estou estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, e lá entre os irmãos que vão ser socorridos, tem irmãos de diversas religiões, né? E Deus está em toda parte, nós somos filhos de Deus, Ele não nos distingue nem nos discrimina por conta de religião, né? Conforme nos ensina o Evangelho de Jesus. Não é isso que nós conhecemos? É a verdade. E todos que entram dentro do centro espírita, dentro de qualquer igreja, dentro de qualquer escola religiosa, e entra com fé, e entra com respeito, com sincero propósito de receber ajuda, ajuda vem e recebe ajuda. Então André Luiz estava analisando o ambiente da reunião, o intenso trabalho dos espíritos para socorrer as pessoas, e para vocês terem uma ideia, tinha 4 médicos desencarnados em serviço e 40 auxiliares deles para verificar entre as pessoas que lá estavam os pormenores, as informações adequadas. E André Luiz chegou na mesa
onde tinha lá um punhado de papelzinho, com nome, endereço, pedido, o que ele queria. Receita médica, doença, problema físico, problema espiritual, problemas diversos, dúvidas para questões do dia a dia. E André Luiz viu aquele tanto de papel, aquele tanto de pedido, mas era uma quantidade grande. E o Hilário, que estava junto, não é Hilário não, é o Vicente, que fazia parte da equipe, porque o Hilário Silva também faz parte da equipe da André Luiz, aqui ele não está não. Ele perguntou, falou assim, mas escuta, essas pessoas, todos aqueles papéis, elas recebem tudo o que elas pedem? O que vocês acham? Recebe ou não? Por que não recebe? Tá certo. Por que não recebe tudo? Pode falar. Não está merecendo. Como é que é? Não tem merecimento. Mas ela está certinha, né? Tá vendo? A gente quando vai... Não é a hora. Hã? Ou às vezes não é a hora. Ou às vezes não está na hora. Ó, tem que tomar cuidado com o viés explicar, viu? Muito bom. Às vezes não tem o merecimento, não está na hora. Às vezes não está pedindo com aquele sincero propósito de se melhorar. Às vezes, se receber uma ajuda, vai deixar de ser sério, vai deixar de perseverar, vai deixar de se esforçar. O Hilário Silva, no livro Ideias e Ilustrações, ele tem lá uma página, agora no seu nome, porque aí vai ter muito tempo que eu li, que tinha 5 pessoas doentes, acho que eram 5 pessoas doentes numa enfermaria de um hospital público. E eles foram visitados por mensageiros espirituais inexperientes no serviço, que estavam começando o trabalho de atender o socorro, de dar socorro. E quando eles chegaram lá, cada um desses 5 doentes fizeram uma súplica mais fervorosa a Deus, prometendo que ia melhorar, que ia ser bom, que ia consagrar a vida deles a Deus. E os mentores espirituais inexperientes foram lá e deram passe, fluido, ação magnética, tudo de bom. Resolveram o problema. Passou um pouquinho, chegou os superiores. Quando viu que aquela melhora, ele disse, bom, o que aconteceu aqui? Quando foi explicar, os meus irmãos, não deu certo. Nossos irmãos não estão preparados para a cura total. Passou um pouquinho. Um que foi a funcionária do hospital foi servir o café para ele e falou assim, quem você está pensando que eu sou para receber esse café? Eu vou te jogar esse café na cara. O outro queria ir embora para fazer a esposa pagar por tal situação. O outro queria vingança, mas a coisa andou sério. Cada um mostrou, vamos dizer assim, na nossa linguagem, cada um mostrou as garrinhas. E os mentores, olha, vocês estão vendo? Vamos desfazer isso aqui. Aí desfizeram as operações magnéticas, cada um voltou para a sua antiga dor, porque a dor é uma professora enérgica, ela nos ajuda a pensar. Eu tive uma companheira lá no Bezerra de Menezes, que já retornou ao plano espiritual, e de vez em quando ela conversando com a gente, ela falou assim, ó, se a sua vida fosse exatamente o que você quisesse, você não viria aqui trabalhar, não. Você não viria aqui, não. Você viria aqui muito, lá de vez em quando, às vezes passear, às vezes passear. E passa por isso. Então, às vezes não tem merecimento, às vezes não é a hora, às vezes o atendimento total do pedido não vai contribuir para a nossa evolução espiritual. Ainda tem mais. Hoje eu terminei, não sei se foi hoje, eu terminei de ler o livro Obreiros da Vida Eterna, e aí a irmã Zenobia vai dar uma palestra do plano espiritual durante o sono para os trabalhadores do lar de Adelaide.
Porque eles tinham tanto amor na benfeitora que estava na hora dela retornar para o plano espiritual, o corpo dela já não dava conta mais e eles não deixavam. Aquele pesar, aquele sentimento que prende quem precisa retornar ao plano espiritual. Aí ela foi ensinar, ela disse o seguinte, eu nunca tinha pensado nisso. Por que Jesus voltou ao plano espiritual? Por que ele não ficou aqui? E ela fala o seguinte, se ele ficasse aqui, ia ficar muito fácil para nós. Ia ser um excesso de consulta. Ia ficar todo mundo em volta do mestre. A gente não ia correr para dar conta das nossas lutas, das nossas dificuldades. Nosso esforço seria menor. Então, a nossa evolução seria prejudicada. E é assim, então, que Eliseu vai dizer a André Luiz o seguinte, que quem pede para resolver os problemas da saúde com essa história, os irmãos de entender que é analisado. Se deve melhorar parcialmente, se deve melhorar só um pouquinho, se não pode melhorar nada, porque ainda não é hora. Aí vai ajudar a melhorar, adquirir merecimento, adquirir qualidades morais e espirituais que combinam com a saúde. Então tem todo um critério. Sem resposta, sem ajuda, ninguém fica. A providência divina dispõe de mecanismos, digamos assim, infinitos para socorrer cada um de nós nas nossas lutas, nas nossas dores, nas nossas dificuldades, na nossa necessidade de espírito eterno. O que uma lição como esta de hoje tem para nos ensinar é o seguinte: nós precisamos aprender a cuidar de nós mesmos. Tudo no planeta é por sintonia vibratória, não é no planeta não, é no universo, viu gente? Tudo no universo é por sintonia vibratória. Quando nós fazemos a nossa parte, quando nós procuramos o bem, quando nós auxiliamos o próximo na medida das nossas forças, quando nós não ficamos procurando situações especiais para fazer o bem, porque às vezes a gente faz assim, pouquinha coisa, e de repente a gente acha que está muito cansado, que está trabalhando demais, que está dedicando demais, aí a gente não está em sintonia com o universo. Mas quando a gente faz tudo o que pode, tudo que está ao nosso alcance, a nossa sintonia vibratória atrai a realização dos nossos desejos, atrai saúde. Às vezes a doença não tem cura, mas ela é controlada. Inexplicavelmente ela paralisa. Para quê? Para a pessoa trabalhar. Porque é da lei divina. Enquanto a pessoa está no trabalho do bem, na lei de auxílio próximo, vivendo, praticando, o amarás o teu próximo como a ti mesmo, a doença dele, o mal que ele tem que sofrer, as dores, as dificuldades, é tudo amenizado. Olha, Deus sabe pensar. Os operários da vinha sempre foi pouco. Se não fortalecer o operário, ele não dá conta. Não é? E por nossa vez, é no trabalho que a gente se fortalece. Ah, mas eu estou custando aguentando andar, mas eu vou lá no centro mesmo assim. Eu garanto que não fico sem receber uma beirinha das bênçãos que tem aqui. Vocês concordam? Então, uma lição como essa é para a gente aprender a respeitar a lei divina, aprender a respeitar a espiritualidade, que é encarregada de cumprir a vontade de Deus, a vontade de Jesus. Não é que a gente não vai receber. E Eliseu diz André Luiz que muitas vezes, para atender os nossos pedidos, eles atendem de maneira indireta. Raramente nos dirigem a palavra. E isso acontece. Às vezes acontece determinada coisa, a gente passa o dia todo em oração. Meu Deus, isso assim, nossa senhora. O trem está sério. Meu pai. O telefone não toca de lá para cá para a gente ouvir, não. Mas a mensagem chega. Alguém melhora, alguém dá um conselho, uma ideia que a gente não tinha pensado, não é assim? São as infinitas maneiras de que dispõe a espiritualidade superior para nos ajudar.
Nós precisamos aprender a ver, aprender a ouvir, aprender a sentir, aprender a compreender e buscar dentro do caminho do bem, dentro do equilíbrio da lei divina, que é constituída por uma justiça sábia, amorosa e perfeita. E nós vamos ver que a vida maior está sempre nos socorrendo, sempre nos ajudando. Mas eu hoje estou tão angustiado, né? Nós estamos numa época agora que muitas famílias ainda estão se recuperando da perda dos entes queridos em função da pandemia e também por processos naturais. O caminho é difícil, a dor é grande, mas o amor do Pai nos conforta e nos consola. Nós temos todos amigos espirituais, protetores, benfeitores, que velam por nós. Eles não podem viver as lutas e as dificuldades que nos competem, porque o processo evolutivo é uma lição que cabe a cada um de nós dar conta dela. Meus protetores não podem fazer por mim o que eu preciso fazer, porque senão eles tiram nota e eu não tiro. Vocês concordam? Vejam, por exemplo, quando uma criança começa a andar, começa a falar, se o pai e a mãe oferecem tudo para ela, não deixa ela andar, não deixa ela tentar levantar e cair, não deixa ela pedir água, não deixa ela pedir a refeição, não deixa ela pedir a comida, não deixa ela manifestar a sua vontade, porque desde criança, desde pequenininha, a criança sabe manifestar a sua vontade. Se não é estimulada pelos pais, pelos tios, os parentes, a família, não evolui, não é? Então, as dificuldades, as dores, o sofrimento fazem parte dos estímulos que nós precisamos para evoluir. Às vezes uma dificuldade é para ser num grau 10, mas a nossa força de vontade, a nossa fé, a nossa busca ao Evangelho de Jesus, o nosso raciocínio voltado para o bem, diminui a dor, diminui a dificuldade, o amparo que a gente dá para o próximo, né? Eu, por exemplo, estava meio desanimadinho, eu saí daqui, que eu vim aqui, falar que eu vim cozinhar é muito, viu, meus irmãos? Porque esse negócio de falar que eu vim cozinhar é meio complicado. Só meu sobrinho que aguenta minha comidinha, eu não sei se ele não muita gente, mas eu vim aqui cozinhar. Quando eu cheguei lá em casa, eu estava assim, indisposta. Aí passou 2 horas, 2 amigos meus ligou, só sei que eu falei para eles, esqueci de buscar uma marmita num centro que servia o almoço. Eu falei, não, comprou uma marmita para mim, vem aqui. Aí eles foram lá e passaram um pedaço da torta comigo, que me deu uma coragem. Então nós precisamos viver o amor, a visita, a amizade, o telefonema, não é mensagem de WhatsApp, não. O WhatsApp é só para casos urgentes, para casos de amor, para casos de amizade. O WhatsApp não dá conta não, vocês concordam? Então a gente precisa aprender a separar as coisas. Então quer dizer, a gente pode resolver muitos problemas, né? Falando dessa questão de orientação espiritual, né? O Aniceto vai dizer o seguinte, que é imprescindível muita cautela de nossa parte diante dos pedidos, das requisições, daqueles que se negam voluntariamente aos testemunhos da conduta cristã. Porque a espiritualidade não pode atender nenhum pedido nosso para nos deixar acomodados, para nos deixar diminuir o nosso esforço, só para diminuir a nossa luta. Porque quem não luta, quem não se dedica, quem não doa de si mesmo, não evolui não tira nota não, fica do mesmo jeito, né? E eles têm norma para cumprir. Que benfeitor é esse que tira o esforço do protegido? É como um professor. O professor pode contar que resposta para o aluno, não. E quando o aluno fica com raiva, ele fala que o professor não explica. O negócio é sério. Uma vez eu sofri demais, durante as 2 semanas que eu falei, eu sofro, mas eu vou contar a resposta. Eu recebi 2 recados lá para cá que não era para fazer. Então é todo o jogo. Pai e mãe também podem dar resposta assim, não.
dar tudo para o filho, não pode. Não é? Então é esse equilíbrio. Né? E eles não podem atender para nos colocar então na lei de menores surdos. O Evangelho está cheio de roteiros espirituais. E o discípulo, pelo menos diante da própria consciência, deve considerar-se obrigado. Palavras de André Luiz aqui, de Donicete, do instrutor Donicete, a conhecê-los. Uai, como que nós vamos aproveitar os recursos da doutrina espírita se nós não conhecemos a obra de Kardec? Se nós não conhecemos o Evangelho, o livro dos Espíritos? E para conhecer o Evangelho, o livro dos Espíritos, não é preciso ser um doutor da lei. Uma pessoa alfabetizada vai lendo devagarinho o Evangelho, o livro dos Espíritos, e de pouco tempo conhece. E o Espiritismo é lei natural, é lei da vida, logo conhece. E aprende a pensar de forma diferente. De certa feita, eu fui na casa de uma amiga minha, visitar ela e o marido dela. Ele já foi. Eu fui lá tomar café com eles. Tanto que eles chamaram que eu fui. Eu fui 2 vezes e eles... Porque ela insistiu muito. E aí, conversando com ela, eu falei para ela, tem gente que pensa que vai no centro espírita para melhorar a vida. Ela falou, mas minha filha, é sim. Aí eu fiquei calado, porque eu falei, ixi, eu não estou sabendo. Ela falou, você sabe por quê? Porque os ensinos da doutrina nos ensinam a pensar de forma diferente, nos ensinam a ver a vida de forma diferente, e com isso a gente melhora a vida. A dificuldade diminui, o problema fica menos grave, o que a gente acha que não tinha solução, de repente a gente fala, nossa, não é foi muito mais fácil do que eu pensei. Então, a doutrina espírita é o roteiro que ilumina a nossa vida, é a chave com a qual tudo se explica. E nós precisamos confiar nisso. E nós precisamos procurar fazer a nossa parte. Quando a gente faz a nossa parte, quando a gente faz a nossa parte, a gente dá um passo e ganha força para dar mais um. E assim a gente vai caminhando. É assim que Deus nos ajuda. Não é para caminhar. É igual o anjo de Tobias. Tobias tinha que fazer uma viagem muito complicada, muito séria. E apareceu no caminho dele um viajante que acompanhou ele até o final da viagem. Aí quando foi no final da viagem, ele falou assim, agora daqui para frente você vai sozinho. Aí o Tobias acordou e perguntou, mas quem é você? Ele falou, sou um anjo que fui designado por Deus para vir aqui te ajudar. Se soubesse quem era, ele ia querer ser carregado. Não é? Então, é essa a nossa postura. Eu vou terminar com a leitura desse último parágrafo aqui, porque a responsabilidade de quem conhece a doutrina, de quem conhece a lei de Deus, e por isso mesmo já foi beneficiado pelo aspecto consolador da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, tem responsabilidade maior. Então, a nossa necessidade de pedir orientação espiritual, ela é bem menor, né? O apóstolo Pedro, Jesus diz ao apóstolo Pedro, numa das histórias do irmão X, Pedro, quando você precisar de mim, eu não preciso vir até você, porque o Evangelho tem a minha palavra. Quando a gente está em situação difícil, a gente pode passar o dia todo com o Evangelho na mão, você lê de hora em hora. Às vezes até que segura esse Evangelho dá resultado. Porque você fica pensando no que aprende, na missão que você gosta, o seu pensamento vai melhorando, você vai ficando mais descansado. Então é coisa maravilhosa, é maravilha sem fim, né? Mas e quando a pessoa possui conhecimento do Evangelho e continua se comportando como se não conhecesse, né? E Aniceto vai dizer o seguinte: esclarecer determinadas solicitações dos companheiros encarnados, para esclarecer, nós devemos recorrer muitas vezes ao silêncio. Como recomendar humildade àqueles que a pregam
para os outros, esse povo explica o evangelho para você já sabe. Como ensinar paciência aos que a aconselham aos semelhantes? E como ensinar o bálsamo do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade alheia? Não seria contrassenso? Ler os regulamentos da vida para os cegos e para os ignorantes é obra meritória, mas repeti-las aos que já se encontram plenamente informados não seria menosprezo ao valor do tempo? Alma alguma, nas diversas confissões religiosas do Espiritismo, nas diversas religiões, recebe notícias de Jesus sem razão de ser. Ora, se toda condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. Cada aprendiz do mestre está, portanto, no dever de observar a consciência, conferindo-lhe os alvitres profundos com as disposições evangélicas que a gente está passando, a nossa luta, a nossa dor, a nossa dificuldade, o que é que nos preocupa? O que é que a doutrina nos ensina? Qual parte do Evangelho, do Livro dos Espíritos que fala sobre isso? Vamos procurar? Vamos conversar? Vamos refletir? A meditação saudável, tudo isso é medicamento. Se a gente utilizasse isso, vamos dizer, como nós devemos utilizar, nós precisaríamos tomar muito menos medicamento. Nós precisaríamos recorrer menos ao médico da terra, E assim nós vamos terminar esse nosso estudo, lembrando a todos os nossos irmãos mais uma vez, que todos nós que possuímos o conhecimento do Evangelho de Jesus, nós temos na mão, ao nosso alcance, uma fonte de equilíbrio, uma fonte de consolação para a nossa vida e para a vida de todos aqueles que vivem ao nosso redor. Que Jesus nos abençoe a todos.